Olá, Complex Lovers, como vocês estão? Pessoal, a gente está vindo então para a nossa parte 2 do vídeo que a gente prometeu para vocês, que a gente falaria um pouquinho mais ali sobre as sugestões que vocês trouxeram, das regras que vocês criariam para os códigos de condutas aí de vocês. Então, hoje a gente vai abordar mais vários temas bacanas que foram trazidos aqui nas respostas que vocês compartilharam conosco aí nas redes sociais. Então, por favor, Gabi, já vamos começar rápido aqui que tem muito assunto, né? Vamos começar, mas a gente vai fazer um disclaimer, né? A gente vai estar num momento junino aqui, então a gente colocou essa temática aqui para a gente refletir esse momento junino. A gente falou isso no outro vídeo, então a gente está trazendo esse tema junino para vocês aí, direto isso. De interiores, interior de Minas, interior de São Paulo, para vocês o tema junino. Vamos começar com um tema que foi muito falado na nossa enquete, que a gente mencionou no vídeo passado, mas a gente não trouxe, que é tema reuniões. Reuniões eternas. Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 questões para a gente debater aqui, Carol. Eu vou ler uma por uma e a gente desata a falar o que a gente pensa sobre essas reuniões. Polêmica vista, hein? Exatamente. A gente já tem uma regra nossa, né, Carol, de não começar uma reunião antes das 10. Você iniciou esse assunto e eu super concordei. Então, aqui o pessoal está dizendo o seguinte: toda reunião deve começar com uma pergunta leve ou divertida e durar no máximo o tempo de um café. Uau! Gente, que sugestão boa! Eu também gostei, porque ele esfria rápido, então são reuniões rápidas, né? Ainda nesse frio que tá, então... Aí a outra é reuniões só com pauta. E se durar mais de 1 hora, tem que ter café e petisco. Tem que ter café e petisco. Já é uma outra nuance aí da utilização do café, né? Exatamente. O pessoal aqui também mencionou bastante o café, um outro tema que a gente pode separar aqui. Toda reunião de mais de 1 hora precisa ter lanchinho. A segunda, esse é a continuação da primeira, né? Pelo menos pão de queijo e um doce. Foi você que respondeu essa, né, Carol? Cara, de pão de queijo, mineiro ele é, certeza. Um admirador dos nossos quitutes. Tá valendo também. Gosto da ideia também. Então, se não é taurino, tem um ascendente em touro ou um pezinho lá, né, gente? Porque a galera gosta de um lanchinho, né? De um petisquinho. Tô curtindo. Gosto de comer, Carol. Aí, as últimas duas, respeito sempre e reunião no horário do almoço, nunca. Eu concordo com essa pessoa. Super. Isso aí realmente... E a gente vê que também essa questão dos horários, né? Como é cultural. Eu estou numa empresa que realmente tem tratativas, às vezes, com pessoas de outros países, ou né, em horário, ou em localidades diferentes, mesmo né, dentro do Brasil. E como é cultural, às vezes, um pessoal que eles não tem o hábito de sair para almoçar, ou não tem, faz um lanche rápido, ou o horário mesmo, né? Uns que saem muito cedo, né? De repente ali, deu 11 horas, né, já tá ali com fome e já vai a turma toda, ou então já deixa para sair depois de 1h30. A gente sempre tem essas diferenças culturais, né, isso impacta, querendo ou não, na nossa rotina, na nossa organização, mas é interessante, um ponto de vista legal para a gente poder abordar. Verdade, ainda se a gente trabalha em empresas que são multinacionais e tem pessoas trabalhando em outros locais, como você falou, outros países que o fuso é totalmente diferente, né? Acontece, mas eu não estou dizendo que isso justifique. Eu estou com a pessoa aqui do almoço, porque todo mundo tem o direito do seu almoço ali. Certo. E eu vejo que tem pessoas que fecham a agenda, não sei se por aí o pessoal fecha a agenda para almoço, o pessoal coloca lunch time, né? Eu fecho, eu sou dessas. Eu fecho assim, tá previsto. Ou seja, se a pessoa tentar marcar, vai ver que tem, né, tá ocupado aquele horário. E é mais para uma organização minha, para eu também me organizar aqui no sentido de, olha, eu preciso sair, eu preciso dar esse tempo, eu preciso comer, né? Senão a gente vai embora, vai emendando, e quando assusta, já são 3 da tarde, você ainda nem saiu para poder almoçar. Então, mas para uma organização pessoal que eu gosto disso, e para o pessoal também, né, querendo ou não, ver que está ocupado, eu olho uma outra vaguinha na agenda, né, não custa. Exatamente, dá aquela intimidadinha, né? E a última, Carol, é quando estiver na sala em uma reunião online, use fones. E também não fale alto. Olha,
As empresas que têm aquelas estruturas assim, né, que fica todo mundo junto. E realmente, gente, é um caos. Se for de áreas diferentes, então, meu Deus, é um pandemônio. Ninguém se entende, você fica ouvindo de repente, até mesmo quando as pessoas estão com fone, elas perdem um pouco a noção do volume, porque estão ali com o som abafado, né, com o fone. Então, por um lado, tem esse ponto, e às vezes acabam aumentando o volume da voz e atrapalhando os coleguinhas ali do lado. Mas, por outro lado, também dependendo do tipo do fone, daqueles sem fio, que pega, às vezes, né, a pessoa não faz a configuração e pega o áudio em torno, assim, aí é aquela conversaiada, aquela coisa, você fica lá do outro lado sem entender absolutamente nada. É o caos. Eu vou contar uma história, Carol, que a minha primeira vez fazendo uma reunião online, porque a gente, antes da pandemia, a gente era muito presencial. Eu, pelo menos, só tive experiências presenciais. Tudo era presencial, nada era online. A única coisa online era o WhatsApp. E aí a minha primeira vez em uma reunião online foi muito engraçada, porque eu esbarrei nesse comentário. Porque era um computador que era um desktop, eu estava presencial na empresa, estava falando com uma outra pessoa, ele já não mexia, então a pessoa já não conseguia me ver com a câmera. Uhum. E aí eu pus o fone e, cara, eu comecei a gritar, a falar muito alto. Aí o pessoal começou a dar risada, foi lá falar para mim, fala baixo. Você vê o que a falta de costume faz com a pessoa. Aí agora eu tô tentando falar cada vez mais baixo, aí eu aqui bem grudadinho no fone e tudo mais, para não ficar parecendo que tá um estardalhaço. Mas olha, o que o pessoal ficou tirando com a minha cara, o resto daquele período, por causa dessa reunião, não tá de brincadeira, viu? Mas serviu de aprendizado. Serviu de aprendizado, tá vendo? Agora eu tô tentando cada vez falando mais baixo, mais perto do microfone, para não ficar poluindo o ambiente. Mas o que a gente tem de reunião eram essas. Então, pessoal, quer uma duração curta, se for um pouco maior, elas querem comer. Obviamente, o horário tem que ser, não pode ser muito cedo, não pode ser no horário do almoço, e também essa questão de você usar fone, porque às vezes você está trabalhando em outro momento, aí o pessoal fica falando e discutindo coisas muito alto e também não fala alto. O que você já passou por isso? Quer falar alguma coisa? Na verdade, uma coisa que eu achei super legal e tem a ver realmente com essa questão da duração, da reunião, que seja uma coisa mais rápida. Agora eu não estou me recordando onde que eu vi, que eu só vejo coisas tão aleatórias, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não sei se foi em relação a uma pessoa ou se é realmente uma questão cultural, às vezes, né, de alguma nacionalidade, alguma coisa assim. Mas eu ouvi alguém comentando que algum tipo de profissional, ou um certo profissional, só fazia reuniões em pé, porque realmente não tinha a intenção de que se durasse muito tempo, então já sabia que era uma reunião, todo mundo em pé, resolveu o que tinha que resolver e vambora, porque se é o momento que você realmente senta, se acomoda, fica confortável, a chance daquilo ter uma durabilidade maior, você está ali propenso a ficar por um tempo maior, né? Então pode ser que a reunião se estenda também pelo conforto das pessoas, né? Então na hora que eu vi essa cultura, enfim, ou pelo menos esse comportamento, que aí eu não vou saber detalhar, depois se for até o caso, eu trago aqui para vocês exatamente como que era a situação, mas eu achei incrível, eu falei, gente, pô, nem interessante isso, acho que realmente é muito pontual, não vejo a moda pegando, né, nesse nosso universo corporativo, pelo menos dentro da nossa realidade, não acredito que seja o caso, mas eu achei interessante a proposta e o objetivo. Então, acho que faz sentido assim, até porque dá um recado muito claro, né? A reunião tem que ser objetiva, tem que ser prática, e é isso. E aí a gente vai entrar naquele ranço que a gente até comentou na nossa primeira parte, que é justamente aquelas reuniões intermináveis e que às vezes também, ou poderia ser o e-mail, ou que não chegam a lugar nenhum, que você sai sem nenhum plano de ação, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum alinhamento, e aí você tem que marcar uma reunião para poder discutir a reunião que foi feita, enfim, e aí quando vê, você só passa de reunião e sua produtividade vai lá pro pé, né? A reunião da reunião, né? Eu tava, duas coisas, eu lembrei de você estava falando dessa cultura de ter as reuniões em pé. Tem um meme que é muito engraçado, eu vou ver se eu acho pra gente pôr aqui. Vamos começar a fazer reuniões
fazendo prancha, todo mundo em prancha, aquele exercício da academia. Eu quero ver durar mais que 1 minuto. A minha reunião vai ser ridícula, vai ser praticamente um cumprimento que eu não consigo, gente. Exatamente. Já é um impeditivo. É um impeditivo. E agora uma coisa mais séria que eu vi esses dias, um post do LinkedIn que eu achei ótimo e combina muito com a sua fala, que reunião sem clareza vira ruído. Eu achei excelente. Eu não sei quem falou, só guardei essa mensagem e falei, puta, é verdade, né? Porque não tem objetivo claro, quem está lá precisa estar lá mesmo, tem pauta definida, você vai tomar decisão e encaminhamento, porque aí você tem uma efetividade, né? Eu achei fantástico isso. É verdade. Aí eu adapto, né, a fala que você trouxe, que eu achei incrível, para comunicação. Sem clareza, vira ruído. Né? E reunião, para mim, nada mais é do que uma forma de comunicação. E ali, às vezes, talvez, que você queira reunir um time específico, ou pessoas de vários times ali, para passar um recado, ou para chegar a algum consenso, enfim, alguma definição. E se não for esse o objetivo, né? E se não for cumprido, não vai servir de nada, só para perder tempo mesmo. Né, gastar dinheiro, investimento e o nosso maior recurso, né, que é realmente o nosso tempo. Então, estou super aí de acordo com todas as propostas aí que o pessoal, inclusive, tenta me policiar para nos prazos que a gente coloca. Assim, a gente colocou meia hora de reunião, então vamos colocar para durar realmente, né, cumprir aquele prazo. Vai ser 1 hora, que vai ser, às vezes, não é um tema um pouco mais extenso, a gente vai se policiar para realmente atender aquele prazo, para ele justamente não invadir o horário de almoço, né, das pessoas que estão acostumadas a almoçar num determinado período, até porque a gente sabe que é um intervalo de descanso também para as pessoas, que às vezes elas vão fazer alguma outra atividade, né, ou realmente tem uma questão ali fisiológica mesmo, de ter que se alimentar naquele horário, enfim. Então, tem várias razões e é direito das pessoas, né? Então, a gente não pode interferir nisso também. A gente precisa respeitar, né, ali o interesse, né, de cada uma das pessoas, os direitos de cada uma das pessoas e a vontade, né? Porque, né, não melhora. E outra coisa, gente, aí entrando também na pauta dos lanchinhos, que eu super apoio, sou super adepta taurina, né, como sou, até porque a gente, pessoa com fome, fica mais o quê? Fica mais irritada. Aí a gente vai voltar para o quê? Para a questão das pessoas que vão estar irritadas, que vão estar de mau humor, vão dar patadas, né, gratuitamente, vão distribuir patadas, elas não vão ter paciência para resolver nada, para discutir nada. Né? Então a gente vai voltar naquelas resultados de pesquisas que a gente pode unir não só horários. Eu acho inclusive que eu vou verificar se aquela universidade The Voice of Mamite não tem nada que concilie horário com fome. Exatamente. Deve ter com certeza nesse sentido, porque acho que são duas coisas que tiram qualquer pessoa do sério. Exatamente, eu lembrei. Uma pessoa que tá cansada e uma pessoa que está com fome, então acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É aquela coisa, aquele meme do cara que ele tava no SUS e ele só queria o café, ele começa a gritar, quero café! Porque acho que prometeram café para essa pessoa e não deram o café para ele ficou lá esperando. Mas tem mais questões daqui, falando sobre um pouco de etiqueta digital. Você estava comentando comigo sobre o pessoal se comunicar só com oi, tudo bem e não falar sobre o assunto. Um minuto de silêncio para isso, porque realmente é uma coisa que me tira do sério, num grau, mas num grau, Gabs, porque assim, eu não sei lidar com isso, gente. Eu já não sou a pessoa mais paciente do mundo, tudo bem, eu reconheço isso, eu tô tratando a terapia, tá bom? Eu já tenho esse ponto de melhoria aqui, tá tudo bem, eu identifico isso, eu reconheço. Mas não vem falar comigo, oi, tudo bem? Cric. E aí, né? E aí, querido, o que você tá querendo comigo? Né? A pessoa fica esperando eu responder, oi, tudo bem, e você? E eu já adianto, assim, né, para quem eu tenho mais liberdade, eu sempre que eu posso falar disso abertamente, estou aproveitando inclusive a oportunidade, viu, pessoal? Colegas, amigos e afins, pessoas que trabalham comigo, coisas do tipo, fica aí a dica. Nunca converse comigo, oi, tudo bem, e some e não fala o que você quer. Porque eu não vou te responder. Eu vou ficar esperando você me falar o que você quer comigo. E se você nunca mais voltar e não me disser o que você quer, eu vou falar, porque não era tão importante assim, e vai passar.
E eu não vou te responder. E nós vamos ficar nisso. Entendeu? Então assim, mas que absurdo, que imaturidade é, gente? Eu sou super imatura pra isso, porque eu não sei lidar. Não sei lidar. Não vem com oi, tudo bem. Que me tira do sério num grau que eu não dou conta. Eu posso falar uma coisa, acho que esbarra, sabe no quê? No tempo das pessoas, né? Então, acho que ali a comunicação, o objetivo dela é ela ser rápida. Então, por exemplo, quando a gente usa o Teams, o Slack e outras ferramentas ali de comunicação corporativa, é passar a mensagem rápido. Lógico, a gente tem que ser educado. Oi, tudo bem, fulano? E já passar o problema, porque não é para ficar batendo papo, né? Não são ferramentas, eu vou bater grande. Tudo bem, eu bato grandes papos com algumas pessoas que eu tenho mais afinidade, algumas fofocas corporativas, mas ali, vamos supor, você está numa reunião, aí aparece aqui um pop-upzinho que a pessoa, oi, tudo bem? Então a pessoa está escrevendo e ela tem que ser objetiva naquilo que ela precisa, para você também poder ajudar a pessoa, né? Você fica naquele, oi, tudo bem, e aí? Tá, beleza, aí eu tenho que responder. Eu tenho uma pessoa que eu adoro de paixão no lugar onde eu trabalho, que ela faz isso. E assim, ela fica esperando eu responder tudo bem, e aí, e tal. E assim, ela tá 100% online, mas assim, eu só faço isso com ela porque eu sei que talvez seja até um pouco geracional isso. Não vou entregar idades, que geração que ela é, para não ficar muito... Mas assim, ela é queridíssima, eu só faço isso com ela porque eu percebi que é dela, é muito dela. E ela espera que você faça a mesma coisa. Então eu falei, puxa, olha que diferente isso. Mas... aí a questão geracional é interessante. Eu não observei isso nos meus casos, não tinha essa diferença, não. Eu não sei se é mais jeito de ser mesmo, ou porque a pessoa, distraí aqui, eu olhei outra coisa e esqueceu de como continuar. Pode ser, mas normalmente não é o caso. Né? E assim, raramente mesmo, posso obviamente uma vez ou outra, até por essa razão de distrair aqui, olhando alguma coisa e não terminei a frase, mas geralmente as mensagens são assim, principalmente na minha ferramenta, né, corporativa. Oi, tudo bem, fulano? Então, tô precisando de uma ajuda sua para tal assunto assim. Como é que tá a sua disponibilidade para a gente poder falar hoje na parte da tarde? Pode ser às 14? Eu vou colocar aqui na sua agenda. Pronto. Ou então assim, oi, tudo bem, fulano? Então, tô precisando de uma ajuda sua nesse tal tema aqui. Você consegue me passar tais informações? A pessoa já sabe o que eu tô precisando dela. Entendeu? Pronto, olha que lindo. Entendeu? Eu acho que por eu ser tão irritada com o oi, tudo bem, eu aprendi já em uma frase só. Também nem um WhatsApp que fala, oi, tudo bem? Aí vai mandando assim, aí eu tento também ser mais objetiva, né, na etiqueta digital aí do mundo corporativo, que também tem uma diferençazinha, né, gente? Exato. Então eu tento ser mais objetiva e já trazer todos os pontos, ou pelo menos uma introdução ali, né, do que eu tô precisando, e aí a gente vai desenrolando à medida que a pessoa for te respondendo também. Mas, gente, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não fiquem mandando oi, tudo bem, e sumam. E não fala o que você quer, porque não tem nada mais irritante. Pelo amor de Deus, não dou conta, Gabi. É muito bom. Eu também não, mas é só com ela que eu aprendi. Eu falo, meu Deus, já vem a mensagem sem contexto. Mas eu entendi que pode ser da pessoa, como você colocou, pode ser geracional. Até como você colocou do WhatsApp, que o pessoal coloca cada palavra em uma linha, isso me deixa irritada. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Eu sou de uma geração, talvez, que o pessoal escreve em blocos, grandes blocos, né? Eu tenho uma amiga que se formou comigo em Direito e ela escreve um tratadão ali numa única mensagem de WhatsApp e falou, é uma questão geracional. E eu tenho um amigo que é Gen Z e é cada coisa em uma linha. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Aí, fugindo do corporativo, mas que acontece no corporativo, né? E aí eu acho que é muito dos dedinhos nervosos também, que ali no celular você tá digitando mais rápido, você já vai mandando, sabe, meio que assim... E eu acho que vai muito nisso também. E aí tem muito, aí sim eu acho que tem um impacto grande da questão geracional, porque essa geração mais jovem, eu brinco que eles já nascem touchscreen, né? Eles já nascem com dedinho assim, é impressionante. Então já nascem saber mexer. E aí realmente já tem ali uma velocidade, né? Que eles já vão escrevendo ali e já vai enviando. E aí você que vai montando ali a estrutura do texto depois. Você fala, meu Deus do céu, deixa eu me achar aqui. Mas falando em texto e em linguagem, eu separei uma que ela me toca muito o coração, porque talvez eu seja meio patriótica ou não, mas ela escreveu o seguinte, a pessoa escreveu o seguinte, é proibido usar termos em inglês sem necessidade.
por exemplo, budget, time, feedback. É aquela pessoa assim, gente, eu tô cansada de escutar umas frases assim, vamos fazer um brainstorm no meeting room para discutir o budget do project, sabe? O português é tão lindo. E a gente estava brincando esses dias a gente estava brincando com Portugal esses dias, fazendo alguns memes, que eles seriam a Guiana brasileira e o português arcaico com o português brasileiro. Puxa, o português é tão bonito, para que a gente vai ficar americanizando? Ninguém complicado, entende nada. Né? E eu vou te falar, Carol, quando eu comecei a trabalhar, porque eu venho de lugares muito distintos, né? Tá tudo bem aí? Tá. É um negócio que tá grudado em mim, que eu tô tentando tirar desde a hora que começou o vídeo. Você percebeu que tem um trem grudado aqui que eu tô tentando? Você sabe por que você precisa tomar uma água na sua garrafinha da Compliance Lover? É isso, gente. Você tá vendo pra ver? Deixa eu botar um foco aqui. Peraí, gente. Deu pra ver? Agora, levanta um pouquinho. Não é uma garrafinha, gente. É um copo. É um copo térmico. Olha só. Agora deu pra ver. É um copo personalizado Compliance Lover. Tá? Momento, nosso patrocinador, apoiador. Ok? Momento merchan. Isso aí, ó. Olha que lindo. Tá novidade, vendo? inclusive, que tudo que eu boto, né, pra jogo aqui no Compliance Lover, eu testo antes. A funcionalidade, se é bom mesmo, se é de qualidade, se eu posso confiar no fornecedor. Então, isso aqui em breve estará na nossa lojinha virtual, ó, devidamente personalizado. E quem sabe a gente consegue colocar umas estampas diferentes aqui também, enfim. Sob demanda, a gente pode conversar melhor. Mas voltando, você já bebeu, já tirou o negócio, tá vendo como funcionou? Você precisava só usar aqui a garrafinha. Esse intervalo. Mas a primeira vez que eu entrei, de fato, no mundo corporativo, né? Porque a minha formação, eu venho do funcionalismo público, aí depois veio o escritório, aí depois veio a Fiesp, que é um caso à parte, aí depois eu entrei no mundo corporativo, eu não entendia nada, Carol, eu não entendia nada. E eu amo o pessoal de marketing, eles moram no meu coração, acho incrível, mas eu não entendia nada. Eu tinha a mesma vivência que você, Gabi, eu também vim da área pública, fiquei 10 anos como funcionária pública, aí eu fui para o escritório, aí depois que eu entrei no mundo corporativo, já com os meus 30 e tantos anos já que eu fui realmente assim, ser CLT, tá realmente numa empresa, né? Aquela questão que é diferente, né? Uma empresa que visa lucro, tem metas, é completamente diferente da realidade, né? Inclusive a linguagem também eu sofri para adaptar. Inclusive assim, a área que a gente já trabalha já é ingrata, né? O nome, compliance. Já é estrangeiro. Já não ajuda muita gente aí, né? As pessoas às vezes não conseguem nem pronunciar. Viram compliance, né? As pessoas às vezes giram... já sempre tem, né, uns desavisados assim, e não é culpa da pessoa, às vezes ela realmente não está familiarizada com um termo, né, não ouviu com frequência, então realmente a gente já esbarra aí, né, no estrangeiro já no nome da área. Exato. Né? E aí, no dia a dia, a gente ainda vai absorvendo outros termos assim, e eu faço minha culpa que eu uso alguns, lead time, deadline, esse tipo de coisa eu uso sim, alguns termos. E acaba que a gente, né, no dia a dia, todo mundo usando, você meio que incorpora no seu vocabulário também, mas não acho que seja o ideal mesmo, não. A gente podia valorizar, sim, a nossa língua pátria, principalmente se for dessa forma que você trouxe de exemplo, que fica uma frase inteira com termos em inglês, mas meio aportuguesado na estrutura ali, aí é um caos. Exatamente. E a gente, como você falou, a gente acaba acostumando e usando... o budget super e feedback, acho que são as que eu mais uso, porque os meus superiores, os meus colegas, os meus abaixo, todo mundo usa e a gente acaba incorporando, né? Mas outro dia eu estava falando com uma amiga que ela está na parte do funcionalismo público, ela não sabia o que era stakeholders, porque a gente usa muito essa palavra. E são todas as pessoas que se relacionam com a empresa, que se relaciona com a gente. Aí eu tive que explicar para ela, porque para nós é tão difundido, né? Então a pessoa, você vê, a pessoa não sabe, não porque ela não sabe inglês, mas ela, puxa, não sei a aplicação da palavra, né? Então isso me chamou muita atenção. E o que pra gente, a gente sempre acaba voltando pro universo da comunicação, porque é realmente um universo que eu adoro muito, que às vezes acho que é óbvio, né, que todo mundo está entendendo, que todo mundo sabe do que se trata, e a gente se esbarra em situações que não é bem assim, né? Então a gente parte de um pressuposto que está todo mundo entendendo todos aqueles termos, que todo mundo tem que saber aquilo. Primeiro que tem que nada, né? Essa parte também do tem que, para mim já,
ranço também tá andando junto ali com o oi, tudo bem. Tá aqui, ó. Empatado. Porque tem que nada. Entendeu? Então, assim, a gente não pode partir de certos pressupostos, porque a gente não sabe a realidade das pessoas, né, com o que ela está acostumada. Então, se a gente pode facilitar, por que a gente, né, vai ficar dificultando a vida dos coleguinhas? A gente, vamos ajudar, né, o colega, nos ajudar também, que aí facilita que a comunicação flui melhor, evita ali ruídos, evita ali, às vezes, constrangimentos, desentendimentos, né? Muito melhor, muito melhor. Porque a gente fala no português, claro, a chance de não ter ali, né, algum desentendimento ali, realmente algum ruído, eu acho que é muito maior. Exatamente. Duas coisas. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, porque depende da pessoa, não é óbvio para você, não é óbvio para a pessoa, e eu queria aqui elevar um grande cara que falou uma grande frase, que é: quem se comunica não se trumbica. Mas é o se comunicar bem, né? Teria que dar um upgrade, eu ia falar upgrade, olha eu falando em inglês de novo. Tinha que dar uma melhorada nessa frase para dizer se comunicar de forma clara, né? Uhum. Justamente. E aí eu acho que você entregou a idade aí, viu, Gabi? Você entregou a paçoca aí, esse grande comunicador. Conta pra gente aqui, que eu acho que a Gen Z talvez não saiba muito bem de quem se trate. Exatamente. Coloca aqui uma foto, produção. Eu vou colocar uma foto. Esse ícone aqui, porque realmente merece. Ele foi um apresentador de um programa de palco, assim como, não sei se vocês assistem, Domingão do Faustão, que já não existe mais, o Faustão já está em outra emissora. O Luciano Huck faz isso aos domingos. Não, o Faustão não está em lugar nenhum, né? No caso, não está em lugar nenhum. Está em casa, cuidando da saúde, pelo que eu vi aqui. E é o momento fofoca. Exatamente, olha, ele tá... Nelson Rubens, ok. Nelson Rubens também não é dessa geração, não. Gente, nós estamos só com referência ruim. Pelo amor de Deus, nos perdoe aí, geração Z, a gente está realmente desatualizado, a gente vai tentar melhorar, tá? As nossas referências aí, para poder trazer algo mais atualizado para vocês, tá bom? Exatamente, que todo mundo consiga compreender. Tipo o Marcos Mion, ele tinha o Legendários, agora ele tem o Caldeirão do Mion, acho que é esse o nome, mas é tipo isso, era um programa de palco, eu não sei qual que era a recorrência, porque eu não cheguei a assistir, mas eu sei da existência dele, e ele falou essa frase que ela reverbera até hoje, que quem não se comunica, quem se comunica não se trumbica. Então, eu acho muito legal isso. E você trouxe aquela frase, o óbvio precisa ser dito, que eu brinco que é a frase que eu mais reproduzo na vida. Principalmente eu dou muito treinamento no ambiente corporativo, então realmente é uma frase que eu uso todos os dias, sem exceção eu falo essa frase em alguma situação e ela sempre se encaixa perfeitamente, tanto que eu virou estampa de camiseta, tá? Se você olhar lá no site da Compliance Lover, você vai ver que tem camiseta, que tem caneca, que tem bottom, tudo com essa estampa. Eu vou dar treinamento, eu vou muito frequentemente com essa estampa, porque assim, as pessoas se esquecem, né, disso. Então, como óbvio precisa ser dito, a gente tem que ficar relembrando o tempo todo que as pessoas precisam de fato falarem o que para elas é muito óbvio, para o coleguinha não é. E isso se aplica inclusive em todas as áreas da vida, tá, gente? Não é só no ambiente corporativo, não. Com o maridão, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, pai, mãe, enfim. Isso se aplica a tudo, tá? Em todos os contextos, que a gente fica às vezes achando que a pessoa tem uma bolinha de cristal para adivinhar o que você quer, o que você tá pensando. Exatamente, que você tá de cara fechada. É aquele famoso, né? O que houve? Nada. Exatamente. Como é que você vai, né? Com certeza os homens sabem muito bem, já passaram por isso, com certeza, aí, com as suas respectivas, enfim, devem ter já ouvido algo semelhante, sabem que está acontecendo alguma coisa, mas com a comunicação, né, não está muito boa e a mulher está achando que está muito óbvio o porquê dela não estar, né, muito bem com ele, e aí o que acontece? Brigas, né, desentendimentos, enfim. Por via das dúvidas, sejam claros, né, tragam realmente ali o que vocês estão querendo dizer, que a chance de dar ruim é menor. Pode dar ruim, mas a gente diminui drasticamente os índices aí. Em português claro, né?
Exatamente, é melhor, mais garantido. Exatamente. E aí eu vou te trazer um outro exemplo, que esses dias teve uma pessoa que me procurou no LinkedIn, ela está começando nessa área de compliance, de riscos e controles internos, e ela trabalha num banco. E aí ela estava com dificuldade e me pareceu que ela não era... me pareceu que ela não era da área jurídica. E aí ela veio através de uns conteúdos, porque eu tento criar uns conteúdos um pouco mais didáticos, é voltado para o público de compliance, mas eu vejo que muitas pessoas que não são de compliance acabam interagindo, porque eu gosto muito dessa parte de didática, educação e tudo mais, do humor, por isso que a gente se conectou, a gente se achou por lá, né? E foi muito interessante que ela me escreveu assim, Gabi, eu preciso saber, como eu trabalho no banco, sobre transações suspeitas. Só que eu leio a carta circular 4001 do Banco Central, para quem é de instituição financeira vai saber o que eu estou falando. Está falando grego comigo. Estou aqui com cara de superentendida, mas eu estou fingindo bem. Para te explicar, então, ali o Banco Central tem um arcabouço que, junto com a 3978, que fala de lavagem de dinheiro ali na instituição financeira, a gente tem a 4001, que é uma carta circular, andam juntas, que vai falar de transações suspeitas. Então, o que a gente monitora ali dentro para saber se a gente considera aquilo suspeito ou não, porque tem todo um reporte ao COAF, tem prazos e tudo mais. Entendi. Como faz muito tempo que eu não faço isso, faz muito tempo mesmo, eu talvez não vou ficar falando de prazos nem muitas coisas, porque eu já esqueci um pouquinho. Mas a 4001, ela traz uma lista de operações suspeitas e que para ela não ficou claro. Ela falou assim, Gabi, eu já li, para mim não é que não ficou claro, só que como eu estou no dia a dia, como é que eu aplico isso na prática? Como é que você consegue me dar exemplos disso na prática? E eu achei super interessante, porque ela leu, não é do mundo dela, a parte da escrita legislativa, né, para a gente que é formado em direito, a gente tem um pouco mais de facilidade com isso, e ela veio me perguntar isso, falei, putz, olha que pergunta interessante. Não respondi de bate-pronto, porque é muito longo, porque são muitas operações que às vezes nem eu tenho conhecimento, mas eu vou ver se eu reúno com pessoas que trabalham no dia a dia para a gente fazer uma grande lista ali com os exemplos claros e práticos para que ela possa entender e enxergar aquilo no dia a dia dela. Eu achei super interessante, uma pergunta que me pegou aqui de supetão. Eu falei, caramba, né? E para você ver como quem às vezes não é da área jurídica vai trabalhar com compliance e esbarra no regulatório, tem essa dificuldade da linguagem, que também eu vou te contar que a nossa linguagem jurídica não é fácil. Exato. E às vezes também, e ela pode ter realmente toda a razão de estar com essa dificuldade, porque a própria norma está mal redigida. Exato. Né? Então, às vezes, pode ser uma questão de interpretação ou de ter um pouco mais ali de domínio, né, nessa parte que, querendo ou não, a gente é treinado, né, enquanto operadores aí do direito nesse sentido, a gente, né, vai habituando na faculdade a ter contato com esse tipo de termos, esse tipo realmente de textos, né? E quem está de fora realmente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas realmente a gente se esbarra com normas, com legislações muito mal redigidas. E às vezes precisa realmente de um decreto regulamentador para tentar esclarecer melhor o que a lei quis dizer, e às vezes também nem assim, né? Aí quando ela fala assim, essa lei pegou, essa lei não pegou, que eu também tenho um pouquinho de dificuldade em lidar com essas coisas, é lei, é regra, não tem essa de você escolher se pega ou não, tem que cumprir porque acabou, né? Mas enfim... E daí, ressalvando, né, esse aspecto, assim, que é passível aqui de longas discussões, mas a gente observa que, na verdade, que acontece é que são muitas normas com às vezes, com um texto, assim, que você fala, você termina de ler e você fica assim, hã? Sabe aquele meme, por favor, coloca aqui na tela, isso aqui merece, aquele meme da Nazaré, aquela Nazaré confusa, que eu termino de ler, eu fico assim, hã? Que? Não entendi nada, não faz sentido nada com nada, aí você tem que ficar relendo e tentando realmente contextualizar, tentando realmente pesquisar. Você vai perguntar para os universitários aqui, mais uma referência idosa, né, dos universitários aqui, show do milhão, tá, gente? Para quem não se recorda, isso aqui também é um clássico. Você que não viveu isso, eu só lamento por você, que realmente era muito bom. Então, vou lá perguntar para os colegas. Né? Eram perguntas ótimas, né? Inclusive, que só um parênteses, mas era muito bom, né?
E aí, realmente, não tinha chat GPT pra gente poder, né, lá olhar a resposta. Exato. Então, realmente, era diferente, né? Então, a gente vai perguntar para colegas para ver se tiveram a mesma dificuldade ou se eles realmente conseguiram interpretar de uma forma, né, mais clara para te ajudar. Mas também, realmente, os textos não nos ajudam em nada. Então, exatamente. Isso é minha solidariedade para a colega aí que pediu, porque a gente sofre. Mesmo sendo advogado, a gente ainda assim sofre. Exatamente, a gente sofre com isso. E para finalizar, eu vou escolher uma que não fala de linguagem, mas eu adorei, porque eu não sabia que Fortaleza tinha esse problema. Deixa eu ver se eu consigo achar. Meu Deus do céu. São tantas, a gente recebeu tanta contribuição de vocês. E depois que a gente, né, falou ainda que a gente ia continuar recebendo, a gente recebeu ainda mais respostas. O pessoal gostou mesmo, né? Era uma questão aqui que era para fazer. Se chovesse em Fortaleza, era para fazer home office. Era uma coisa desse gênero, assim. Eu achei incrível. Será que é no trânsito? Ou realmente a pessoa, né? Aqui, gosto muito de água, não. Melhor não. Ela escolheu assim: se chover forte na cidade de Fortaleza, pode ficar em home office. E colocou um emoji bonitinho. Não então, sei aqui. Com certeza tem fundamento. Com certeza não dá para discutir que algum fundamento tem. Pode ser porque ela trabalha num lugar que alaga. Pode ser que o trânsito fica aquela benção, que eu acho que em qualquer lugar, né, gente? Porque, inclusive, eu não sei o que acontece com as pessoas que choveu, desaprendeu a dirigir. Não, é automático, você vira a chave. Entendeu? A pessoa aprende a dar seta, não sabe mais usar o acelerador, entendeu? É um caos. Exatamente. A gente brinca aqui em São Paulo, na capital, né? Ali na grande São Paulo, que dois cachorros fizeram xixi ao mesmo tempo, acabou. São Paulo parou, e aí acontece isso que você falou, que todo mundo desaprende a andar, e aí começa a ficar um trânsito caótico. E aí eu queria saber de quem respondeu. A gente não sabe porque foram respostas anônimas, né, Carol? Se você de verdade, tá, gente? Anônimo de verdade. Não é igual a pesquisa do RH e da sua empresa, não, tá? Fica a dica aí. Assistir a revelação aí pra vocês do dia. Jogar isso no seu peito agora, aqui, ó, pra você matar. Você que respondeu isso, fala pra gente aqui nos comentários, se você quiser se identificar, fala por quê. O que acontece em Fortaleza quando chove? É óbvio que a gente acha que deve ser alagamento, trânsito, mas vai que tem alguma coisa específica, né? Eu fiquei curiosa. Mas é engraçado, eu estava lembrando aqui de uma situação, inclusive quando eu trabalhava ainda, né? Eu era servidora pública e eu tive a oportunidade de ir em Manaus. E eu achei incrível, a cidade é incrível. Muito calor, mas para quem mora em Iparréu, né, como eu, Manaus, depois eu até falei, olha, até razoável, né? E lá é um clima realmente muito úmido. E lá, eu acho que lá e também, não sei se em Belém do Pará também tem uma coisa assim bem específica, que eles chovem todo dia e no mesmo horário. Então, eles embarcam assim. A gente encontra, então, depois da chuva. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, como assim depois da chuva? Como é que você sabe que vai chover? Eu fico olhando para aquilo assim, mas como assim? Faz alguns bons anos isso. Não vou nem fazer conta aqui para, né, a gente não ficar depois deprimido aqui num momento tão legal. Melhor não. Exato. Mas eu achei aquilo tão interessante que as pessoas marcam compromissos. Tipo, depois da chuva, então... Eu falei, gente, que incrível. Então, se fosse o caso aqui, se fosse na situação do colega aí, ou da colega, né, não sei, de Fortaleza, faria home office eterno. Porque todos os dias chove por lá. Então, caramba. Podia ser, inclusive, né, um bom argumento aí para institucionalizar o home office de uma vez na empresa dela. Né, exatamente. Estamos aqui torcendo para você. E eis a polêmica também do home office, hein? Que aí nós temos apoiadores, nós temos, por outro lado, ali também as pessoas que ficaram traumatizadas, enfim. E geralmente trabalham juntas e uma é chefe da outra, né? Então a gente tem esses problemas normalmente. E eu falo de mim, e é engraçado, né? A gente trouxe até esse comentário que você falou lá no comecinho sobre a questão da pandemia, de usar o fone, esse tipo de coisa, home office. Eu nunca tinha feito. Então, para mim, o sinônimo de trabalhar era sair de casa para, né? Então, eu era meio condicionada. Isso que era a minha realidade, eu acho que como, né, de uma grande maioria também. E na hora que eu me vi em casa, tendo que trabalhar,
eu me sentia, foi muito estranho, eu falava, meu Deus, eu preciso daquele ambiente corporativo, eu preciso estar com os meus colegas, eu preciso daquela estrutura, eu preciso para eu conseguir produzir. Eu me sentia meio que assim, eu não vou ter disciplina, eu fiquei tão angustiada, como se já não bastasse todo o cenário que a gente já estava enfrentando do lado de fora, né? Eu fiquei tão angustiada com aquela situação de não conseguir produzir, de não conseguir adaptar. E depois eu já me vi num segundo momento workaholic, que quando eu vi eu estava ali produzindo desenfreada, que eu estava sem noção de tempo, sem noção de nada. Aí eu também cheguei num outro extremo, né, que a gente precisa, obviamente, equilibrar. E depois, hoje, eu ainda estou, de alguma forma, no regime híbrido, que a gente tem 4 dias na empresa e 1 em home office. E hoje, o meu dia de home office é o meu melhor dia da semana, porque eu consigo produzir muito mais. E aí eu consigo me concentrar melhor. Antes, tudo que eu precisava daquele ambiente meio tumultuado, aquele monte de gente, para eu poder interagir, para eu achar que eu estava sendo produtiva. Hoje, quando eu estou nesse ambiente, eu me perco de uma forma que eu custa conseguir focar, eu custa conseguir concentrar no que de fato eu preciso. Como é que a gente se adapta, né, a situações assim? E hoje, falar, se eu puder trabalhar de casa, eu vou te entregar com muito mais agilidade, né, com a minha produtividade, é completamente diferente. Como é que é engraçado, né, essa nossa adaptabilidade, assim, e como é que a gente quebra realmente alguns paradigmas que somente, e foi uma imposição, né? Não tinha nem como a gente discutir isso à época, enfim. Não vamos entrar nesse mérito se deveria ou não, nem é o caso, né, em relação a isso, mas era a situação, era a realidade. E como que aquilo de alguma forma me ajudou, né, a me organizar ali naquela situação. E para hoje, se eu pudesse escolher, com certeza o home office me ajuda muito na produtividade. Isso né, ouvindo isso hoje, para mim é bem estranho. É muito louco, né, Carol? É muito louco. Eu tô no 100% remoto, 100% remoto. Eu achei que eu não fosse conseguir trabalhar também, da mesma forma, porque eu venho do 100% presencial, fui pro híbrido, e eu sofria bastante, porque quando eu tinha os meus momentos em casa, putz, eu não conseguia ser muito produtiva. Mas agora, no 100% remoto, eu virei uma chavinha que eu consegui ser bem produtiva, não só produtiva, mas produzir coisas com qualidade. Mas Sim. Tem uma coisa, e aí eu queria, não sei se é o momento de levantar essa questão, eu sinto falta do relacional com as pessoas. É que hoje eu estou bem distante, eu estou em outra cidade. Para mim é um perrengue ficar indo toda hora e tudo mais. Mas, por exemplo, se fosse pertinho de casa aqui, eu iria pelo menos uma vez na semana, sabe? Sim. Tomar um cafezinho. Eu acho que essa parte do social às vezes me pega um pouco. Eu sou super defensora do remoto, até porque eu trabalho com pessoas de outros estados, de outras cidades e até de outros países. Isso é super rico. Mas eu sinto falta particular, é uma coisa pessoal da Gabi aqui, do social. Às vezes eu até tento sair, ir num café aqui em Atibaia para ver se eu consigo ver um pouco de gente, acho que é minha tarefa de casa, né? Mas eu sinto um pouquinho de falta, não sei como é que você lida com isso. Eu senti muito também, eu estava morando sozinha, eu passei a pandemia, então morando sozinha, então para mim foi ainda mais sentido isso. Eu trabalhava numa empresa que era aqueles mesões, aquele monte de área junta, e do nada a gente se viu, né, cada um preso dentro da sua própria casa, e eu morando sozinha à época, então eu senti bastante. Para mim foi bem diferente, mas depois, até é engraçado que quando eu vim para a empresa que eu trabalho hoje, realmente foi ainda no finalzinho ali da pandemia, então eu estava ainda 100% remota, eu só fui conhecer a minha equipe meses depois, né, pessoalmente, de poder abraçar os colegas, enfim, e ver aquela sensação de, claro, como se a gente se conhecesse, né, há muito tempo. Essa parte é gostosa, a gente consegue sim criar vínculos e criar relacionamentos bacanas mesmo que à distância, mas o olho no olho sim faz falta, hoje de poder tratar ali, sair para almoçar juntos, ter esse momento de descontração juntos, um cafezinho na copa, né? Eu nem café tomo, né? Eu até comentei no último vídeo, mas é a pausa, né? Independente do que você for fazer, mas aquele momento ali de esticar, né, as pernas, de ir lá bater um papo aleatório, que não seja especificamente, né, sobre o trabalho. Então, essa parte eu acho que faz falta, sim. Eu acho até que tiveram algumas respostas também nesse sentido, não foi, Gabi? No sentido de poder estabelecer ali, se eu quero trabalhar de home office
ou se eu vou presencial, que não seja uma coisa assim imposta, que seja mais no sentido das pessoas, como que você produz melhor, como você se sente mais confortável. Se você gostaria de vir para a empresa 1 ou 2 vezes para ter esse relacional, que eu acho que é super válido, eu também gosto desse aspecto. Legal, se organiza então para fazer isso. Por outro lado também, se você não fizer muita questão, mas está sendo produtivo, vamos respeitar também que você é antissocial e está tudo certo. Tá tudo certo. Nisso, né? Então, acho que alguns aspectos, mas claro que tem atividades e atividades, né, gente? Então, realmente teve um cenário ali que realmente empresas que não se cogitava, teve que se organizar inteira em poucos dias para se tornar home office daquele cenário. Para várias outras, o trabalho ali não permitia, né, que como não permite até hoje, que seja em home office, né? Então tem algumas situações ali também que a gente precisa ter bom senso, né? Então não adianta a gente querer radicalizar, estabelecer de uma forma generalizada, porque claro, a gente tem até legislação nesse sentido, saiu também de teletrabalho, nesse tipo de coisa. Mas eu acho que vai muito das lideranças observarem não só as vontades, né, dos seus times, mas as suas realidades mesmo, das suas atividades. Se consegue avaliar realmente ali as entregas, os resultados do seu time e conjuntamente ali chegar num denominador comum que fique bem, porque também quem... Né, se as pessoas não estiverem trabalhando de uma forma que elas se sintam bem, né, que elas estejam realmente ali dispostas e disponíveis para aquilo, também não seja tão legal assim, né? Então, quem sabe consegue chegar no meio termo, né? Às vezes pode ser. Falou muito bem, a gente teve respostas nesse sentido, nós tivemos respostas nesse sentido. Eu acho que a gente tem pano para manga para uma parte 3. Será que o pessoal vai curtir uma parte 3? Comenta aqui embaixo, vê se você tem interesse. E o nosso formulário ainda continua aberto. Se você quiser dar pitaco nessa e outras questões que a gente trouxe aqui, fique à vontade. E se você quiser comentar sobre o que a gente falou hoje também, o chat aqui embaixo está super aberto para você. Isso mesmo. E aproveitando, então, a gente também tem que fazer a propaganda do nosso canal, né, Gabs? Então, por favor, você que está aqui no fantástico mundo de compliance, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever também aqui no nosso canal, de ativar as notificações, que na hora que tiver vídeo novo aqui, vocês vão receber essa notificação e para já correr para assistir. Então, nos ajude aí também a alavancar para continuar trazendo conteúdo aí bacana para vocês, tá? E a gente pode adiantar um pouquinho também do que vem por aí, né, Gabs? Que obviamente a gente não vai fazer um programa eterno somente com respostas. Exatamente. A gente questionar, a gente vai trazer outras propostas aí super interessantes para vocês. Então, fiquem espertos, que vão vir umas coisas bem legais aí, uma coisa que a gente sente muita falta no dia a dia, que a gente observa também, né, na lida aí do compliance, do nosso fantástico mundo do compliance, né? E que a gente às vezes acha que tem resposta para tudo, às vezes acha que não vai passar por certas situações, e a gente pode se surpreender. Então fica um spoiler aí, que vem aí um material bem bacana sobre dilemas éticos, tá? Então não percam, que muito em breve, com uma abordagem bem diferente, a gente vai trazer algumas propostas aqui para vocês. O intuito é cutucar a onça com a vara curta, né, Carol? E aqui os comentários também ficam abertos, né, Carol, para que você também coloque uma sugestão de conteúdo. Olha, eu queria ver mais sobre esse tema, ou explicação desse outro tema, ou abordagens ali diferentes. A gente aceita a sua sugestão, muito bem-vinda. Com certeza. E a gente queria agradecer, né, por mais esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de trazer os feedbacks. Ai, meu Deus, olha o inglês. Aí que a gente não consegue, né? Então, trago aqui os comentários de vocês, né? Trazer as percepções aqui sobre as nossas abordagens, sobre os temas que a gente trouxe. E a gente continua aqui recebendo ainda as respostas de vocês para as regras aí dos nossos códigos de conduta que a gente gostaria, né, de adotar aí para as nossas próprias empresas ou para a nossa vida aí, né? Enfim, de uma forma aí bem abrangente, o que vocês quiserem trazer aqui para a gente. E fiquem ligados que em breve outro vídeo aí para vocês.
Beleza. Sigam a gente nas nossas redes que a gente vai colocar ali embaixo. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.